É muito triste, é vergonhoso a gente dizer que no Brasil ainda existe trabalho escravo. Existe. As pessoas aproveitam a oportunidade de quem não tem. 18 trabalhadores foram resgatados por condições análogas à de escravo. Nas últimas 2 décadas, as fiscalizações resgataram mais de 52 mil pessoas. Esse tipo de barraco onde os trabalhadores estão alojados. Só que tem outros acampamentos, mais pelo menos uns 3 ou 4 acampamentos. E essa comida é de graça ou vocês vão ter que pagar? Tem que pagar? Tem 2 nessa cama aqui? É os 2 irmãos? E a situação que a gente quer é precisa trabalhar em condições adequadas. Uma multidão de trabalhadores explorados todos os dias. Chegou até nosso conhecimento de que o senhor usa a arma para eventualmente intimidar os trabalhadores. A gente entende que a situação não pode continuar. A gente está fazendo aquele trabalho, mas a gente já está vendo que está sendo escravizado. Só faz aquele trabalho, continua naquele trabalho. Então, como eu digo, é porque a precisão obriga. O conceito do trabalho escravo está previsto na legislação brasileira no Código Penal, no artigo 149. O trabalho escravo hoje no Brasil são condições que não se restringe apenas a uma liberdade de locomoção do trabalhador, um trabalho forçado, jornadas exaustivas, as condições degradantes de trabalho e a servidão por dívida. Esse rapaz, se eles quebraram, foi a corrente e pararam com o chicote. Mas o trabalho escravo ainda existe. Mesmo dentro da cidade tem o trabalho escravo. Nasci na cidade de Monção, lá que eu cresci ajudando meus pais a trabalhar na roça. Eu comecei a trabalhar com 10 anos. 8 anos, cuidando de criança. Comecei a trabalhar com a idade de 8 anos, ia plantar mandioca. Porque minha mãe trabalhava demais, assim, na roça, mas meu pai não tinha com quem deixar a gente. Sempre eu tive a invocação de querer trabalhar, desde eu pequeno. Ela começou a quebrar coco com a minha avó, aí eu me levava junto. Eu estudei muito pouco, eu estudei lá no interior, não tinha muito acesso para a escola. Nessa época, eu com 16 anos, comecei a sair para trabalhar nas fazendas. Não tinha ainda 18 completo. Aí apareceu essa fazenda que vinha um ônibus para levar. Hoje a gente tem aquela curiosidade de conhecer o mundo, né? Acaba que o cara ganha dinheiro, ganha isso, aí eu fui. Aí onde o cara quebrou a cara. Pensava uma coisa e na hora era outra. A maioria dos trabalhadores que a gente resgata do trabalho escravo já dizem que trabalhavam desde os 13, 14 anos. Então, a gente vê uma relação muito forte do trabalho infantil com o trabalho escravo. Qual a tua idade, nenê? E aí? 7 anos, é? Você fica sentado aqui nessas folhas, assim, em cima da folha? Você ganha algum dinheiro pra isso? Nadinha? Ganha comida, né, meu filho? Quantos anos? 5? Tava colhendo cebola também? Se você erradica o trabalho escravo, você também previne o trabalho infantil, porque você vai acabar com aquela condição de pobreza que muitas vezes essa família, ela coloca o seu filho para trabalhar por uma condição de extrema vulnerabilidade. Vocês são tudo da mesma família? É. Quando você chega lá, você tem que comprar a foice, a bota, o esmeril. Ele disse que era só a passagem, que a gente ia pagar a passagem. Servidão por dívida, são descontos ilegais e que passam ao empregado que está devendo, e ele, por ser uma pessoa vulnerável e não saber dos seus direitos, acaba acreditando que aquilo é uma dívida correta, e então ele permanece no trabalho até que essa dívida seja quitada. Vocês aqui compram mantimento, arroz, janta, os mantimentos? É a gente mesmo. Eu trabalho com foice, facão, chadeco. Esse aqui o patrão dá. Comprado. O senhor já está aqui há quanto tempo? 2 anos. Ele compra e manda para nós e ele desconta. Mas vocês sabem o preço dessas mercadorias? Não, porque não entregou ainda nenhuma nota para nós do rocha que vem. Manda vir o mototáxi, mas que é paga da gente. O mototáxi é 100 reais para ir vir. Mas é boa a carne, pelo menos? É nada, pega velho.
Cobra de vocês? Cobro. Tá ok. E vem tudo descontado. Quanto ele disse mais ou menos que ia dar? Nós não somamos a conta. Isso aí vamos somar a conta para saber quanto é que dá. E a conta se torna grande. Você, para trazer algum saldo, você tem que pagar aquele todo para você trazer algum saldinho. Aí não tem como ser escravizado. E é muito difícil alcançar comunidades isoladas que ficam lá no final do mundo, onde não existe um mínimo de estrutura. Eles chamavam alojamento, mas era só um barracão cheio de rede, entendeu? 90 era só no barracão que eu ficava. Aquela lona preta, que aí o dia de domingo que a gente não ia ver isso pro serviço, não tinha nem como ficar, porque aquela lona esquenta tanto. Quando dava meia-noite, parecia que eu estava dentro de uma banheira de água gelada. O barraco não tinha parede, era tudo no aberto. Pai, segunda-feira, deu uma chuva, sabe? Um vento forte aqui. Passou derrubando tudo aí, que fosse uma armolha ia caindo. O fazendeiro, quando ele faz um barraco para botar os trabalhadores para trabalhar, sempre fica na beira de um açude. Tomavam banho, consumiam e lavavam suas roupas. Meta a mão. Tem um gostinho de raiz. De raiz? É, mas desse lodo velho aqui, essa caparrola. Você vê aqui ó, a situação ali, da escuma do sábio que desce, que sobe. Olha, eu tô seguindo só a pira, só dessa água. O banheiro é ali então? É. Não tem banheiro, é no tempo mesmo. Você não tem medo de estar na hora que está fazendo necessidade de vocês aparecer um bicho qualquer? É, de ter medo a gente tem, agora só que é o jeito, a gente vai fazer o quê? Quando dá 6 horas, 7 horas para estar no campo, ia comer 3 horas da tarde. Era no sol, não tinha uma cabana pra gente ficar debaixo. Já lá no meio do sol quente, a gente via quando chegava a ver, já estava dando até formiga. Alguns dormem no chão e outros nas redes? Bora almoçar? Não, obrigado. Tô comendo. Vocês não têm pratos para almoçar também, não? Então isso configura um cenário, né, de degradância, essa retirada de direitos dos trabalhadores mais fundamentais, né, essa retirada da dignidade. Casos de trabalhadores que já foram assassinados ou estão com parte do corpo decepadas por falta de responsabilidade, de equipamentos de proteção. Só falou assim para o trabalhador, está doendo? E ele, não. Então, não, pois podes continuar trabalhando. Graças a Deus, só perdeu 3 dedos do pé. Teve outro trabalhador que, por reclamar seu salário, foi marcado com o ferro do gado. Trataram a pessoa pior que gado, que vai para o abate. Quando eu procurei para nós fazer conta, para receber meu dinheiro, né? Aí ele não gostou e puxou a arma. E do meio por fim a gente começou a perceber que estava sendo vigiado. 3 homens, na verdade, todos armados. Aí foi que eu procurei o meu direito. Eles são submetidos a condições de trabalharem no sistema total de exploração. Aí o dinheiro que desses 660, ele me deu 40 reais. Esses 40 reais eu não pude comprar nem um pão para o meu filho. Porque eu me achei tão encurralado, tão humilhado. Então a gente precisa que vocês colaborem. Tudo que vai acontecer aqui vai ser para ajudar vocês. O Ministério do Trabalho está aqui para ajudar o trabalhador. E a senhora estava escondida no mato por quê? Tá com medo, era isso? Não, porque se ficar, né, dizer, né, nós ficamos de teimoso, né, que eles mandaram avisar, né. Desde 95, nas ações fiscais coordenadas pela Auditoria Fiscal do Trabalho, já foram resgatados mais de 53 mil trabalhadores de condição análoga de escravo e mais de 100 milhões de reais de verbas salariais e rescisórias foram pagas a esses trabalhadores em razão das ações fiscais. São mais de 4.500 estabelecimentos fiscalizados. O número de trabalhadores resgatados foi o maior, foi em 2007, que foram 6 mil em apenas um ano. Desde 2012 que não havia um aumento de um ano para o outro do número de resgatados, né? Com exceção, foi justamente o ano de 2018. Acende para a gente um alerta de que o trabalho escravo poderia estar indo para uma erradicação, mas de um ano para o outro tem um aumento quase que o triplo, né? A gente, com os mesmos recursos, com um quadro de efetivo menor, a gente encontrou uma quantidade muito maior de trabalhadores. Me botaram no carro e fui levar eles lá na fazenda onde estavam meus companheiros, tudo lá. E aí quando eles vieram, eu fui com eles até a fazenda. Aí infelizmente não estavam mais todo o grupo. Alguns tinham conseguido fugir, mas foram embora para casa e a gente não conseguiu mais localizar eles. Na hora que eu olhei, pensei que já eram os pistoleiros do cara lá que disse que ele tinha pistoleiro demais. Cheguei para perto. Não, rapaz, o pessoal da Federal que estão aí.
Aí eles foram explicar para nós que tudo que nós fazia, comida, a farda, tudo estava sendo descontado. Aí dessa vez ele pagou a gente direitinho, pagou tudo, a gente contou tudo que ele falava. Aí eles assinaram a carteira da gente, a gente recebeu as parcelas, tudo que a gente tinha direito a gente recebeu. Mas só porque procuramos nossos direitos. Achei bom, ganhei o dinheiro, que foi o dinheiro que eu fiz aquela casa minha hoje. Eu me senti honrado por eu me livrar daquilo ali, sair daquele trabalho ali e tirar todos os meus companheiros. A denúncia do trabalho escravo ela pode ocorrer nos órgãos que atuam na repressão. O Ministério Público do Trabalho, especificamente, a gente está atuando na questão repressiva ainda de maneira forte. Os órgãos que comumente estão presentes são auditores fiscais, procuradores do trabalho e Polícia Federal ou Rodoviária. Eu faço parte do grupo, junto com o Ministério do Trabalho, eu sou defensor público, tá? Então, uma espécie de um advogado, tá? Que veio no socorro de vocês. Vocês tenham a certeza de que todos os direitos de vocês vão ser respeitados. A maior parte dos casos estão concentrados tanto em pecuária como agricultura. Mas já de uns anos, dos últimos anos para cá, nos últimos 5 anos, até mais, a gente tem visto que trabalho escravo é uma realidade em qualquer lugar, inclusive em contexto urbano. Nos casos de terceirização, ainda que ela seja autorizada e lícita pela legislação atual, há casos em que o empregado ele tem como patrão, então como poder diretivo, não aquela pessoa que está diretamente lidando com ele, mas sim alguém acima no topo da cadeia que dirige a própria atividade econômica e diz como que isso tem que ser feito. É cada vez maior o entendimento que as empresas têm um papel fundamental na erradicação do trabalho escravo. Dificilmente conseguiremos erradicar o trabalho escravo se não houver a participação do setor privado. Enquanto houver demanda e enquanto houver pressão por preços impraticáveis, o trabalho escravo vai persistir. Hoje há um cadastro oficial, né, de empregadores que tenham submetido trabalhadores à condição análoga de escravo, também é conhecido como lista suja, né, pela imprensa e pela sociedade. E acho que um outro ponto também interessante é que, de alguma maneira, essas empresas elas têm que ser responsáveis pelas comunidades por onde elas passam, se envolver e entender o que está acontecendo naquele município, o impacto que ela tem, que pode ser positivo, mas que também pode ser negativo, dependendo das práticas que ela adote. A gente não tem estudo. E sendo negro para muitas pessoas, aí eles acham que não tem o direito igual do branco, agora só que é errado. Nossos direitos são igual. Nós éramos nessa fazenda 22 pessoas, todos nós éramos negros. Não é possível pensar a economia brasileira desvinculada das questões raciais no Brasil. A empregada doméstica foi o último setor urbano da sociedade brasileira a conseguir direitos iguais a outros trabalhadores e mesmo assim com uma repulsa muito grande de setores da sociedade porque se identificava exatamente com mulheres negras que reivindicavam direitos iguais aos outros trabalhadores. Eu não tinha licença de brincar com ninguém, que ela não aceitava sequer nem eu fazer uma carta para mandar para minha família. Aí nisso eu já estava com uns 3 anos que eu não mandava notícia. Quando eu falava de ir embora, ela me trancava dentro do quarto. Infelizmente, o trabalho escravo ele é um fenômeno dinâmico, né, e que ele se adapta a diversas conjunturas. Onde houver pobreza, esse fenômeno ele vai persistir. E onde a vulnerabilidade das pessoas ela for tamanha, essas pessoas vão acabar se sujeitando a condições degradantes de trabalho. E aí a pessoa quando quer ser honesto, quer criar os filhos, dar um exemplo melhor possível, aceita essa escravidão porque ele não vai querer tirar dinheiro por filho de outro trabalho, ele quer tirar do suor do rosto dele para dar uma educação para o filho melhor, um exemplo melhor para o filho. E aí é onde ele vai sofrer. Eu vim começar a pegar em dinheiro mesmo assim, esforçado do meu trabalho, depois dos 20 anos. O dinheiro máximo que eu já ganhei de casa dos outros foi 300, 250. Vocês folgam algum dia da semana? Não é direto, igual que eu de grilo. É direto? Direto, tá sábado. Não tem? Domingo não tem? É feriado, não tem nada. O senhor comprou esse sapato, essa botina que o senhor está usando? Foi. O senhor comprou? Foi. Não foi o patrão quem deu? Não. A foice foi o senhor que comprou? Eu comprei também. Os estudos apontam que o trabalho escravo para algumas atividades econômicas ele é extremamente lucrativo, né? Por isso que ainda a gente vê isso muito ainda hoje, né? E tem muitas pessoas que pensam que não existe trabalho escravo e ele está aí, está na cara de nós todos. Está na cara de nós todos.
Gostaria que as pessoas imaginassem um dia dela num corte de cana. 16 horas por dia cortando de 8 a 12 toneladas de cana sob o sol. Se imaginar trabalhando numa oficina de costura sem poder levantar por 16 horas seguidas. Carregar nas costas durante 1 hora 60 quilos de carvão nas costas e subir 4 metros para encher o caminhão. Eu gostaria que as pessoas pensassem nisso, se colocassem no lugar. Eu tinha muito medo de procurar o meu direito. E hoje, doa de quem doer, mas eu não aceito ninguém fazer comigo o que já fez no passado. E se eu ver acontecer com um amigo meu, eu estou junto para lutar pelo direito dele também. E vas vendo como vai crescendo, como vai crescendo, como vai virando líder na sua comunidade. Mas através do Centro de Defesa, para mim foi um centro de sabedoria, que me ensinou o que é o direito de um trabalhador. A sociedade civil e tanto as ferramentas de divulgação, né, de conscientização, são muito importantes porque vai muito além da atuação do auditor fiscal do trabalho. Hoje, ali no Centro de Defesa, tem um encontro dos trabalhadores que foram resgatados, tem todos os anos, a gente vai e aprende muita coisa. Ali foi uma fonte de sabedoria, eu aprendi muita coisa. Aí a gente já passa essa instrução para outro companheiro de trabalho não cair como a gente caiu. Mas isto é para vocês falarem nas comunidades de vocês, tá? Porque nós somos multiplicadores de nossas informações. É assim que a gente combate a escravidão. O meu sonho é ter uma qualidade de vida melhor para mim dar para meus filhos. Eles estão tudo na escola, que é para mais tarde não poder cair numa dessas. O combate ao trabalho escravo não é uma questão que pode ser deixada de lado, ele tem que ser prioridade. Está lá na Constituição, a gente tem que entender que a Constituição tem que ser respeitada, não é um livro de intenções. Garantir, né, os direitos básicos mínimos para todos, inclusive os trabalhadores, não é benevolência de Estado, é dever e é obrigação. É impossível você falar em futuro do trabalho com a persistência do trabalho escravo e do trabalho infantil. Então a necessidade sim hoje de acelerar e de erradicar o trabalho infantil e o trabalho escravo para que a gente possa realmente debater o que importa, que é o futuro do trabalho e tomar ações para que a população esteja preparada para esse futuro do trabalho. Mas enquanto houver trabalho escravo e a gente tiver que perder nosso tempo com a discussão sobre a erradicação do trabalho escravo e trabalho infantil, dificilmente a gente vai conseguir tomar as medidas efetivas para chegar nesse futuro do trabalho que nós estamos pensando atualmente, que vem sendo discutido no âmbito do centenário da OIT. Uma vez eu, dando uma entrevista para uma pessoa, ele foi e me procurou por que eu tinha sido resgatado 3 vezes. Eu digo, meu amigo, eu fui resgatado, mas a minha precisão continuou. Que é ruim a gente ver a família da gente precisando das coisas e não ter. O tempo, o espaço, a gravidade não nos prendem. A dúvida, o medo, são roupas que já não nos servem. Aquela ânsia de vencer se foi quando eu venci a mim mesmo. A dor que eu carregava não sobreviveu à luz do meu sorriso. O tempo, o espaço, a gravidade não nos prendem. A dúvida, o medo, são roupas que já não nos servem. Aquela ânsia de vencer se foi quando eu venci a mim mesmo. A dor que eu carregava não sobreviveu à luz do meu sorriso. E na nossa casa de flores, pedras e nunca vem nos visitar. O tempo,
o espaço, a gravidade não nos prendem. A dúvida, o medo, são roupas que já não nos servem. Aquela ânsia de vencer se foi quando eu venci a mim mesmo. A dor que eu carregava não sobreviveu à luz do meu sorriso. E na nossa casa